Meus pais começaram a me cobrar aluguel quando eu tinha 7 anos de idade. 7 anos. Enquanto as outras crianças ganhavam mesada, eu tinha que pagar para morar na minha própria casa. Por 20 anos eu carreguei essa mágoa. 20 anos achando que meus pais não me amavam. Mas quando finalmente descobri a verdade sobre o que eles fizeram com todo aquele dinheiro, eu não consegui segurar as lágrimas. Meu nome é Lucas, e essa é a história mais estranha da minha infância. Uma história que eu passei a vida inteira tentando entender, até o dia em que tudo finalmente fez sentido. Tudo começou no meu aniversário de 7 anos. Eu lembro que estava super animado porque ia ganhar minha primeira bicicleta. Meus pais me chamaram para sentar na mesa da cozinha e eu pensei que ia ser algo sobre a festa de aniversário, mas não era nada disso. Meu pai colocou um papel na minha frente, um contrato. Eu mal sabia ler direito, mas ele começou a explicar. A partir daquele dia, eu teria que pagar R$ 200 por mês para morar com eles. R$ 200. Eu tinha 7 anos. No começo achei que era uma brincadeira, tipo aquelas pegadinhas que os pais fazem com os filhos. Mas minha mãe estava séria, meu pai estava sério. Eles explicaram que eu precisava aprender sobre responsabilidade, que a vida era dura, que nada era de graça. Eu perguntei como uma criança de 7 anos pagaria R$ 200. Meu pai disse que eu precisaria trabalhar, fazer tarefas extras na casa, ajudar os vizinhos, vender limonada, o que fosse necessário. Lembro que chorei muito naquele dia. Não ganhei a bicicleta, e, em vez disso, ganhei uma lista de tarefas e um prazo de pagamento. Todo dia 5 de cada mês eu tinha que entregar o dinheiro. As primeiras semanas foram horríveis. Eu via meus amigos brincando na rua enquanto eu estava lavando o carro dos vizinhos. Eles jogavam videogame enquanto eu cortava grama. Eles pediam dinheiro para os pais e ganhavam. Eu pedia e meus pais me lembravam do aluguel. Com 8 anos eu já tinha 3 clientes fixos na vizinhança. Lavava o carro do seu Roberto toda semana, cuidava do jardim da Dona Maria, passeava com o cachorro da Dona Joana. No começo eu mal conseguia juntar os R$ 200. Algumas vezes minha avó me ajudava em segredo. Ela também achava aquilo muito estranho. Mas o pior não era o trabalho. O pior era sentir que meus pais não me queriam ali. Cada vez que eu entregava aquele dinheiro, eu sentia que estava pagando para ser amado, como se o amor deles tivesse um preço. Quando fiz 10 anos, meu pai aumentou o aluguel para R$ 500. Disse que era ajuste de inflação. Eu nem sabia o que era inflação, mas sabia que precisava trabalhar mais. Foi nessa época que comecei a vender coisas na escola, doces, chicletes, pequenos brinquedos que comprava no atacado. Meus professores não gostavam muito, mas precisavam entender, eu tinha contas para pagar. Meus colegas achavam que eu era rico porque sempre tinha dinheiro, mas a verdade é que eu não podia gastar nada. Todo centavo ia para o aluguel. Enquanto eles compravam lanche na cantina, eu levava pão com manteiga de casa. Enquanto eles iam no cinema, eu ficava em casa contando moedas. Teve um ano que eu não consegui pagar 2 meses seguidos. Eu estava doente e não pude trabalhar. Meu pai disse que eu estava acumulando dívida, que teria que pagar com juros. Juros para os meus próprios pais. Quando fiz 15 anos, o aluguel subiu para R$ 500. Nessa altura, eu já tinha um trabalho de verdade depois da escola. Trabalhava num mercadinho do bairro. Ganhava o suficiente para pagar o aluguel e sobrava um pouco. Mas esse pouco eu guardava. Guardava para o dia em que pudesse sair daquela casa. Eu odiava meus pais. Odiava mesmo. Via meus amigos recebendo abraços, ganhando presentes, sendo tratados como filhos. Eu me sentia como um inquilino indesejado, um peso. No meu aniversário de 18 anos, não teve festa, não teve presente, só uma nova conversa na mesa da cozinha. Meu pai disse que o aluguel agora seria R$ 700. Ou eu pagava, ou eu saía. Saí de casa 2 meses depois. Consegui alugar um quartinho minúsculo do outro lado da cidade. Era pequeno, sujo, com infiltração, mas era meu, e ninguém me cobrava para viver ali além do dinheiro do aluguel normal. Parei de falar com meus pais, cortei contato. Não atendi ligações, não respondi mensagens. Eles tentaram no começo, mas depois desistiram. Foi melhor assim, ou pelo menos era o que eu dizia para mim mesmo. Passei anos construindo minha vida sozinho. Terminei o ensino médio trabalhando de dia e estudando de noite. Entrei numa faculdade pública, consegui estágios, empregos melhores, fui subindo. Eu tinha 27 anos quando minha avó ligou. Ela estava chorando. Disse que minha mãe estava no hospital. Câncer, estágio avançado. Não queria ir. Passei dias brigando comigo mesmo. Essa mulher me fez pagar para ser filha dela. Por que eu deveria estar lá agora? Mas minha avó implorou. Disse que minha mãe estava pedindo por mim, que tinha algo importante para me dizer.
Fui ao hospital numa tarde de quinta-feira. Minha mãe estava tão diferente, magra, pálida, frágil. Quando me viu, começou a chorar. Meu pai também estava lá, e ele parecia ter envelhecido 20 anos. Sentei do lado da cama, fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Minha mãe segurou minha mão, pediu desculpa, disse que precisava me explicar algo antes que fosse tarde demais. Foi quando ela contou tudo. Quando eu nasci, meus pais não tinham nada, literalmente nada. Moravam de favor na casa dos meus avós. Meu pai trabalhava como ajudante de pedreiro, minha mãe fazia faxina. Mal tinham dinheiro para comida. Eles cresceram pobres, muito pobres. Meu pai ficou órfão aos 12 anos e viveu na rua. Minha mãe viu os irmãos passarem fome porque os pais não sabiam lidar com dinheiro. Quando conseguiram juntar um pouco e alugar uma casa, fizeram uma promessa. Nosso filho nunca vai passar pelo que a gente passou. Ele vai aprender sobre dinheiro desde cedo. Vai aprender que nada cai do céu. Vai estar preparado para a vida real. Foi aí que tiveram a ideia do aluguel. Mas aqui está o que eu não sabia, o que ninguém me contou. Cada centavo que eu paguei durante todos aqueles anos, cada moeda de 50 centavos, cada nota amarrotada que eu entreguei com raiva, meus pais guardaram. Tudo. Eles nunca gastaram R$1. Minha mãe me entregou um envelope. Dentro tinha um cartão de um banco, um cartão com meu nome. Ela me falou para verificar o saldo. Peguei meu celular com as mãos tremendo. Entrei no aplicativo do banco, digitei a senha que estava no papel. O saldo era de quase R$70 mil. R$70 mil. 20 anos de pagamentos, 20 anos de aluguel, tudo ali, com correção, com rendimento, eles tinham investido cada centavo para mim. Mas tinha mais. Minha mãe explicou que eles também guardaram um registro de tudo que eu fiz, cada trabalho, cada cliente, cada venda na escola. E quando eu comecei a trabalhar de verdade, eles pesquisaram meu salário e passaram a depositar uma quantia igual à do aluguel naquela conta, sem eu saber. Quando saí de casa aos 18 anos, eles continuaram depositando, todo mês, a mesma quantia que eu pagava de aluguel antes, porque queriam que eu tivesse uma reserva, um colchão financeiro, uma segurança que eles nunca tiveram. Meu pai finalmente falou. A voz dele estava quebrada. Disse que a parte mais difícil foi ver o ódio no meu olhar, ver eu sofrer, mas eles acreditavam que era o certo, que no fim eu entenderia. Ele disse que eu era a única criança da minha idade que sabia o valor do dinheiro, que entendia de trabalho, que tinha disciplina, e que eles fizeram isso porque me amavam, não apesar de me amar. Chorei. Chorei como não chorava desde criança. 20 anos de raiva derreteram naquele momento. 20 anos de mágoa viraram compreensão. Não eram pais perfeitos. O método deles foi extremo, doloroso, mas era a maneira que eles conheciam de me proteger, de me preparar, de garantir que eu nunca passasse o que eles passaram. Passei as próximas semanas no hospital com minha mãe. Conversamos sobre tudo, sobre a infância deles, sobre os medos, sobre as escolhas difíceis. Meu pai trouxe uma caixa velha com todos os recibos, cada pagamento estava documentado, cada depósito tinha uma anotação, para o futuro do Lucas. Tinha até fotos, fotos minhas lavando carro, vendendo limonada, trabalhando no mercadinho. Minha mãe disse que guardavam tudo, que ficavam orgulhosos vendo eu me tornar responsável e trabalhador. Descobri também que eles viveram com muito pouco durante todos aqueles anos, não porque precisavam, mas porque estavam guardando para mim. Cada real que eu pagava de aluguel era um real que eles deixavam de gastar com eles mesmos. Minha mãe nunca comprou roupas novas, meu pai dirigia um carro velho que vivia quebrando. Eles comiam simples, nunca viajaram, nunca se presentearam, tudo para garantir que eu tivesse aquela segurança financeira. A ironia é que quando saí de casa eu estava preparado, consegui viver sozinho, pagar minhas contas, subir na vida, e eles sabiam que o plano tinha funcionado, mas o preço foi alto, o preço foi o nosso relacionamento. Minha mãe faleceu 3 semanas depois daquela conversa. Estava em paz. Disse que podia partir tranquila porque conseguiu me explicar, porque eu finalmente entendi. Nos últimos dias, ela me fez uma promessa. Prometer que eu usaria aquele dinheiro com sabedoria, que continuaria sendo responsável, e que se um dia eu tivesse filhos, ensinaria a eles o valor do dinheiro, do meu jeito, mas que ensinaria. O funeral foi pequeno, só família próxima. Quando enterraram minha mãe, meu pai ficou olhando para o túmulo por horas. Disse que tinha medo de que ela partisse achando que tinha sido uma mãe ruim. Eu disse que não, que ela foi uma mãe que amou do jeito que sabia. Nos meses seguintes, meu pai e eu reconstruímos nossa relação. Devagar. Conversamos muito. Ele me contou coisas que nunca tinha dividido com ninguém. A fome que passou,
as noites dormindo na rua, o medo constante de não conseguir dar uma vida melhor para mim. Ele disse que se arrependia da distância, da frieza, que deveria ter explicado antes, mas tinha medo de que se eu soubesse, não levaria a sério, não aprenderia de verdade. Usei parte daquele dinheiro para ajudar meu pai. Reformei a casa, comprei um carro novo para ele, paguei dívidas que ele havia acumulado. Ele não queria aceitar no começo, dizia que aquele dinheiro era meu, mas eu insisti, era uma forma de retribuir, de dizer obrigado. Com o resto fiz o que minha mãe pediu, investi, usei para crescer, abri meu próprio negócio, um pequeno mercado como aquele onde trabalhei aos 15 anos. Hoje tenho 3 lojas, emprego 15 pessoas e sou rigoroso com dinheiro, mas justo com meus funcionários. Conheci alguém, me casei, e quando minha esposa ficou grávida, passamos meses discutindo como educaríamos nosso filho sobre dinheiro. Decidimos que Ensinaríamos responsabilidade, sim, mas com amor visível, com explicações, com abraços junto com as lições. Meu filho tem 5 anos agora. Ele tem algumas tarefas em casa, ganha uma pequena mesada quando as faz. Estamos ensinando ele a guardar, a gastar com consciência, a entender que as coisas têm valor. Mas ele também sabe, todo dia, que é amado, que tem um lar, que não precisa pagar para ser nosso filho. Às vezes olho para ele brincando e penso em como teria sido diferente se meus pais tivessem me explicado. Se tivessem dito, Lucas, estamos fazendo isso porque te amamos, porque queremos que você seja forte. Mas no final, tudo isso volta para você. Mas talvez não teria funcionado. Talvez eu precisasse sentir aquela pressão, aquela dor, para me tornar quem sou hoje. Não posso dizer que meus pais fizeram tudo certo. Não posso dizer que recomendo o método deles. Mas posso dizer que eles me amavam, a maneira estranha deles, a maneira difícil deles, mas amavam. E hoje, quando vejo aquelas fotos antigas, de mim lavando o carro aos 8 anos, de mim vendendo doces na escola aos 12, de mim trabalhando no mercadinho aos 15, não sinto mais raiva, sinto orgulho. Orgulho de ter sobrevivido, de ter aprendido, de ter me tornado alguém. Visito minha mãe no cemitério todo mês, levo flores, conto como o negócio está indo, falo sobre meu filho, sobre como estou tentando fazer melhor, mas também agradeço. Agradeço pelas lições duras, pelo amor difícil, pela preparação que eu não sabia que estava recebendo. Meu pai hoje trabalha comigo, ajuda no que pode. É um avô presente para meu filho. E às vezes, quando estamos fechando uma das lojas no final do dia, ele olha em volta e diz: Você conseguiu, filho. Você construiu algo que ninguém pode tirar de você. E eu respondo: Porque você e a mãe me ensinaram. Aquele dinheiro que meus pais guardaram durante 20 anos não foi o presente mais valioso. O presente de verdade foi a habilidade que eles me deram de sobreviver, de trabalhar, de valorizar cada centavo, de entender que nada é garantido e que eu preciso construir minha própria segurança. Hoje tenho 32 anos, tenho um negócio estável, uma família, uma vida que meus pais só sonharam em ter. E tudo começou com aquele contrato estranho na mesa da cozinha quando eu tinha 7 anos. Às vezes as pessoas me perguntam se eu cobro o aluguel do meu filho. Rio e digo que não. Mas também digo que meu filho vai aprender sobre dinheiro, vai entender que trabalho tem valor, que disciplina importa. Só que vai aprender isso sabendo que é amado, incondicionalmente. A história dos meus pais não é perfeita, é controversa. Muita gente criticaria, muita gente diria que foi abuso, e talvez tenha sido de certa forma, mas também foi uma lição que moldou quem sou hoje. E por isso, mesmo com toda a dor, sou grato. Se você também cresceu com pais que te ensinaram de formas estranhas, de formas duras, talvez um dia você entenda. Talvez não. Cada história é única, cada família é diferente. Mas sei que às vezes o amor se disfarça de rigidez, e às vezes as maiores lições vêm das maiores dores. Minha mãe está em paz agora. Meu pai está bem. Eu estou bem. E aquele dinheiro que eu paguei com tanto ressentimento durante 20 anos
se transformou na fundação da minha vida adulta, na segurança que me permitiu arriscar, na base que me deu coragem para construir. Foi uma jornada estranha, dolorosa, mas também transformadora. E no final, descobri que meus pais não estavam me cobrando aluguel, estavam me ensinando a voar, do jeito torto deles, do jeito que conheciam, mas estavam me preparando para o mundo. Essa é minha história. A história de como descobri 20 anos depois que o amor dos meus pais estava escondido em cada moeda que eu entreguei com raiva, em cada nota que eu dei achando que estava pagando para ser amado, quando na verdade eles estavam guardando cada centavo para me dar algo que eles nunca tiveram, um futuro seguro. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal.